Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu decidi vir aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito de um assunto que muitas vezes não é falado com vocês no dia a dia nosso de médicos e de profissionais da saúde. A ideia é falar um pouquinho sobre alguns plantões que às vezes pode custar até o nosso diploma, no caso, nossos médicos, até mesmo o nosso CRM. E por que que eu pensei em falar sobre isso aqui hoje? Uma aluna minha do curso de eletrocardiograma veio para mim discutir um caso de eletrocardiograma, em que o eletro apresentava aí ondas T hiperagudas em um paciente com uma clínica sugestiva de um distúrbio hidroeletrolítico, uma hipercalemia. E aí, durante a minha orientação, a leitura aí do eletrocardiograma com a aluna, eu expliquei para ela a necessidade de algumas condutas na abordagem desse paciente com suspeita de uma hipercalemia, a necessidade de exames seriados e a necessidade aí de um acompanhamento de perto do paciente. E a aluna veio falar comigo o seguinte: Rafa, eu não tenho esses exames com tanta facilidade, o laboratório demora, eu tenho uma dificuldade com a equipe de fazer essa coleta aí do potássio para essa paciente, os exames de função renal vão demorar. E eu fui falar então sobre o tratamento, né, com a necessidade aí de medidas para redução do potássio nesse paciente e para evitar que o mesmo evoluísse com uma gravidade maior e arritmias malignas. E a aluna veio me falar que também não tinha disponível lá no hospital que ela estava trabalhando. E isso me fez lembrar de um dos meus primeiros plantões. Ah, Quando eu tinha me formado, depois de realizar aí a minha residência de clínica médica, eu decidi pegar um plantão numa cidade pequena, próxima a Belo Horizonte. Lá fui eu fazer um plantão de 24 horas para atender sala vermelha. E aí eu cometi o erro que todo médico recém-formado acaba cometendo. Eu não me informei bem a respeito daquele plantão. E aquilo ali acarretou uma série de consequências para mim que dificultou muito a minha vida naqueles plantões. É, são situações marcantes, alguns casos que me marcaram muito, desde condutas inadequadas de outros profissionais, até mesmo de dificuldade aí de recursos que eu tive naquele plantão para poder tratar da melhor forma possível o meu paciente. E aí fica então a ideia que eu tive aqui desse vídeo da gente discutir exatamente aí situações que podem colocar em risco aí o seu CRM. E você precisa ter cuidado. Eu sei que muitos aqui estão se formando agora, ou muitos estão começando a dar plantões, estão aí na insegurança do primeiro plantão, ou já dão plantão, mas ainda ficam com medo lá da sala vermelha, com medo de situações de emergência. E querem se preparar melhor. E aí vem uma coisa que muitas vezes os professores não te falam, certo? A gente não precisa só do conhecimento teórico, né? Daquela expertise de patologias graves que a gente precisa dominar no plantão. A gente também tem que ter algumas habilidades, né? Que são muito chamadas atualmente de soft skills, para a gente poder dominar um plantão. E eu te falo que o seu plantão começa antes mesmo de você chegar lá no hospital. E algumas perguntas vão te ajudar a identificar se aquele plantão é um risco para você, médico. Se aquele plantão pode colocar aí o seu carimbo em jogo e pode te trazer problemas no futuro. Porque no final, quando você está lá nas suas 12 horas de plantão, 24 horas, é você que vai se responsabilizar pelas condutas que forem tomadas e as situações que acontecerem no plantão. Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso e aí tirar alguns minutinhos aí do seu tempo e vamos refletir sobre essa questão. A primeira coisa que a gente tem que sempre checar antes de dar início no plantão é o serviço que a gente está trabalhando. Nossa, Rafa, mas é meu primeiro plantão, eu nunca fui àquele hospital, não sei como checar isso. Com certeza tem algum conhecido ou algum médico que já deu plantão lá. Porque para você ter chegado àquele hospital, ter sido convidado para trabalhar lá, pode ter sido alguma indicação, pode ter sido você ter feito contato direto lá com a equipe de médicos. Então você conhece alguém que trabalha naquele hospital. E aí, uma pergunta que você tem que fazer para aquela pessoa que já conhece aquele serviço é: quais são os recursos daquele hospital? Eu já tive hospitais em que a gente não conseguia dosar potássio.
não tinha gasometria. Às vezes era uma dificuldade para rodar um eletrocardiograma. E isso atrapalha a nossa vida. E isso dificulta o cuidado do médico com o paciente. E isso inviabiliza o atendimento de um paciente de sala vermelha. Como é que eu vou atender um paciente com uma cetoacidose diabética se eu não consigo dosar potássio? Como é que eu vou atender um paciente que se encontra desidratado, com diarreia, vômito, se eu não consigo dosar uma gasometria? Então, a primeira coisa que você precisa se perguntar é quais são os recursos que aquele hospital vai me oferecer para oferecer o melhor para o meu paciente. Porque isso vai influenciar e muito na sua capacidade de cuidar do paciente. Você pode achar que não, mas eu tô te dizendo, isso aqui é um item que você tem que ponderar antes de pegar um plantão, certo? E além disso, outras coisas que a gente tem que avaliar. Como é que é o fluxo de pacientes naquele hospital? É um fluxo contínuo? Existem muitos pacientes esperando ser atendidos. É aquele hospital que você chega para dar o plantão, você olha a porta, tá lotado, abarrotado de pacientes. Não quer dizer que um plantão cheio não seja um plantão bom de se assumir. Mas você tem que saber quais são as suas limitações e suas capacidades. A gente tem médicos que são capazes de atender em poucos minutos com qualidade. E outros que gostam de fazer uma avaliação detalhada, minuciosa e não têm essa capacidade de atender rapidamente. E aí vocês vão se frustrar, vão pegar um plantão que vai exigir uma coisa de você que você não pode entregar. E aí o serviço vai ficar insatisfeito, o paciente vai ficar insatisfeito, você vai ficar insatisfeito. E aí que surge o burnout. A gente fica cansado. Chega no dia do plantão, você começa a ficar desesperado, porque você não quer pegar aquele plantão, porque você sabe que vai estar com a porta abarrotada, você demora 30, 40 minutos para examinar um paciente e não tem como fazer isso. Você tem que atender os pacientes em 10, 15, 5 minutos, certo? Então, entenda a realidade do hospital, entenda a sua capacidade como médico de fazer um atendimento. Isso aqui é a segunda pergunta que você tem que fazer. Como é o fluxo de pacientes naquele plantão? Terceira pergunta importante: qual é a complexidade? Olha, eu tenho um hospital com muitos recursos e chegam pacientes complexos. Excelente, casamento perfeito. Se você tem um hospital com excelentes recursos e pacientes complexos, você vai conseguir lidar com aqueles pacientes. Eu fiz minha residência num hospital renomado em Belo Horizonte e a gente tinha muito recurso. A gente conseguia tomografia, ecocardiografia, ressonância, conseguia terapias de alto custo lá na sala vermelha, disponibilidade de drogas vasoativas, de medicamentos para indução de intubação, tudo com alta qualidade. Material para punção de acesso, para procedimentos, era excelente. Pacientes complexos? Sim. Pacientes difíceis de manejar? Desafios diagnósticos? Sim. Porém, o hospital me oferecia uma qualidade de atendimento para o paciente. A gente conseguia fazer diálise com rapidez, tinha equipe de hemodinâmica, então fluía bem o nosso plantão, certo? Porque a complexidade era compatível com o que o hospital tinha para oferecer. Qual é o grande problema? Chegarem pacientes complexos e o seu hospital não está capacitado a receber aquele paciente e, além disso, você não tem um hospital capacitado a transferir esse paciente para o local adequado. Quantas vezes eu vejo alunos entrando em contato comigo para falar: Rafa, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso transferir um paciente que está aqui, está no sistema, está no SUSFácil, e eu não consigo fazer a transferência desse paciente, é um paciente grave e eu não tenho as medidas necessárias. Quantas vezes eu vejo chegar na minha mão no hospital pacientes com 48, 72 horas de síndrome coronariana aguda sem nenhum tratamento? E aí é uma coisa que a gente tem que pensar. Será que vale a pena pegar esse plantão para você não oferecer o tratamento adequado para esse paciente? Porque quando você assume um plantão desse, você está sendo conivente com o hospital que está aceitando pacientes dessa complexidade sem ter a capacidade de conduzir ou transferir esse paciente, certo? Um outro item que é importantíssimo: a equipe. Se a equipe que trabalha no seu plantão for uma equipe não compatível com a sua visão ou não colaborativa, não adianta.
O atendimento no pronto-socorro, na sala vermelha ou até nas fichas é um atendimento em equipe. Precisa ter um acordo entre essa equipe de que eu quero trabalhar, eu quero ajudar o paciente, vocês vão me ajudar também a ajudar o paciente. Porque se você quiser ajudar o paciente, mas a equipe não estiver alinhada com você por questões pessoais ou profissionais, não funciona. O médico sozinho não consegue oferecer um atendimento de qualidade para o paciente. A gente precisa da equipe de enfermagem, precisa do técnico de enfermagem, precisa da enfermeira que está lá na triagem, precisa de outra equipe de médicos, até a pessoa que está lá na recepção, o porteiro, tem que trabalhar em equipe. Porque se as coisas não estiverem bem alinhadas, qualquer elo dessa equipe falhar, o seu plantão pode se tornar problemático. É aquele plantão que a gente às vezes vê quadros de agressões a médicos. A gente vê quadros de pacientes insatisfeitos chamando a polícia. A gente vê situações de pacientes que não estão recebendo a medicação de forma adequada. A gente vê situações de familiares frustrados com o médico, às vezes sem ser culpa do médico. Então, conheça a equipe daquele plantão. Ah, Rafa, mas é meu primeiro plantão. Tudo bem, mas senta, se apresenta, converse, veja o perfil dessa equipe. Olha, um plantão não é hora de você mudar a personalidade das pessoas, personalidade da equipe. Talvez aquele profissional esteja lá contra a vontade dele, porque ele não está precisando daquele dinheiro, porém ele não está afim de estar naquele plantão, já está numa carga aí de 3, 4 plantões seguidos, sem descanso nenhum. E aí não é sua obrigação convencer ele que ele precisa trabalhar para ajudar o paciente. A sua obrigação é oferecer o seu melhor. Mas para oferecer o seu melhor, você precisa da equipe. Então, conheça a equipe que está lá no seu plantão e veja se essa equipe é compatível com as suas ideias. Caso contrário, não se arrisque. Não ponha seu CRM em jogo nessas situações. Uma outra dica importante: além da equipe não colaborativa, existe a equipe desonesta. Existem situações em que a própria equipe incita o paciente a se rebelar contra o médico. E isso causa um certo desconforto no ambiente. Aí o enfermeiro ou o técnico vira para o médico ou para o paciente e começa a criar intrigas. Ah, aquele paciente não está colaborativo. Ah, o médico foi para o descanso, está lá, tem 40 minutos. Às vezes o médico está almoçando, tá jantando, tá naquele momento que ele precisa recuperar energias para voltar para o plantão, e em vez da equipe te ajudar e explicar para o paciente a verdade, às vezes eles induzem momentos de estresse aí no paciente ou na própria equipe. Então, cuidado, que além de não colaborativa, a equipe pode ser uma pedra no seu sapato. Pode te atrapalhar no andamento do seu plantão. Então, ah, é muito importante você ter uma afinidade com a equipe, tratá-la muito bem, com respeito e saber que para a engrenagem funcionar no plantão, não tem só uma peça, não é só o médico. Tem que ter uma equipe que funciona para o carro andar, senão o plantão não funciona. Outra coisa importantíssima é a incompatibilidade médico-complexidade. O que que eu quero dizer com isso aqui? Olha, cada um na medicina está numa fase específica de domínio de certos conteúdos e domínio de certas atitudes. Não adianta você querer pegar um plantão complexo, sendo que você não está apto a atuar naquela complexidade. É isso que a gente tenta ensinar aqui, e preparar os alunos e preparar nas nossas aulas a entender aqui e se sentir seguro para atender situações de baixa até alta complexidade. Porém, você tem que se situar e entender em qual momento você se encontra. Não adianta você sair da faculdade e querer se lançar numa sala vermelha às cegas, sem ter um companheiro, sem ter um profissional mais experiente, sem ter um treinamento adequado, porque vai dar errado. Se você ainda não está apto a assumir um plantão de alta complexidade, comece devagar. Não é porque, a sala vermelha pode ser que paga mais e eu vou ter mais oportunidade de mostrar aí os meus conhecimentos, vou ter menos pacientes, não vou ter que ficar atendendo ficha uma atrás da outra, vai ser mais tranquilo. Aí chega para você uma parada cardíaca.
uma intubação, chega para você um distúrbio hidroeletrolítico, ácido básico, uma síndrome urêmica, um tamponamento cardíaco, ou um procedimento que você precisa fazer e você está inseguro. E aí? Você vai ter que assumir aquela responsabilidade, mas você não está apto para aquela complexidade. Olha só o problema. Então, minha orientação, comece devagar, ou se for para começar em altas complexidades, tenha um colega mais experiente, com expertise tanto de campo quanto teórico. E se prepare, faça cursos, estude, vá além do básico que a gente aprende na faculdade. Tenha esse conhecimento que a teoria apenas da medicina não é suficiente. Você tem que conhecer além e desenvolver essas soft skills de liderança, organização da equipe, tranquilidade na hora de fazer o atendimento e saber utilizar o raciocínio clínico, que é uma coisa que eu vejo muito nos alunos, essa dificuldade de unir informações e transformar aquilo no resultado diagnóstico, numa conduta que precisa ser realizada. Às vezes, a dificuldade do aluno é identificar que o paciente melhorou com as condutas que ele fez e que ele precisa finalizar o atendimento. Hoje mesmo, dando aula, eu percebi que alguns alunos tinham essa dificuldade, ficavam assim inseguros. Será que está faltando alguma coisa? Será que eu fiz tudo certo? E essa insegurança leva o quê? Atrasos, demora de internação, retenção do paciente no pronto-socorro e superlotação do pronto-socorro. Então, tenham noção da capacidade que vocês têm para atender determinadas situações. Não assumam responsabilidades que vocês acham que não estão capacitados. Mas se você quer assumir aquela responsabilidade, se capacite, faça cursos, treinamentos hands-on, faça cursos online, estude e se prepare. Porque a pior coisa que existe para um médico é chegar a uma situação que ele não está preparado, ele não saber atuar naquela situação, não ter ninguém para ajudá-lo e o paciente evoluir de forma desfavorável. Isso aí fica marcado na sua memória, tá? Então, tenha essa noção, conheça você mesmo para conhecer onde você pode ir e até onde você pode atuar. Ah, eu quero atuar em plantões de terapia intensiva. Perfeito. Saiba atuar na terapia intensiva. Faça uma preparação. Acompanhe um plantão de verdade de terapia intensiva. Veja se você está apto a dominar as maiores complexidades na terapia intensiva. E o mesmo vale para a sala vermelha, para amarela, para verde, de forma que você tem que estar preparado. É importante se preparar de forma teórica, de forma prática e desenvolver o que eu estou falando aqui, que são as soft skills de comunicação, liderança e raciocínio clínico. Bacana? E, para finalizar, o último ponto que pode atrapalhar o seu plantão, pode botar seu CRM em jogo, são os pacientes viciados. E aí eu digo viciados, não são aqueles pacientes que estão em uso de drogas, né? Em uso de produtos químicos, intoxicados. Não. É o paciente que está acostumado com aquele plantão. É aquele paciente que vai lá para o plantão para poder pegar o atestado. É aquele paciente que está acostumado a reclamar quando chega. Aquele paciente que já fez uma agressão a um médico ou um funcionário. E aí, como é que você vai encontrar esse perfil? Você vai conversar com outros profissionais que atendem lá. E aí você vai entender como é que é o perfil daquele plantão. Acontece muita briga? A polícia é chamada em muitas ocasiões? Muito paciente querendo atestado, paciente alcoolizado, paciente complexo ou paciente que vai te dar problema? Olha, eu não gostaria de estar nesse tipo de plantão. Sem segurança, sendo meu primeiro plantão, sem conhecer a equipe? Nossa senhora, problema na certa. Então, entenda que esse perfil de paciente pode atrapalhar seu plantão e pode trazer uma marca irreversível no seu dia a dia. Quantas vezes a gente está vendo casos de agressões a médicos, profissionais de saúde, por conta o quê? Do sistema que vicia o paciente, cria pacientes que estão sempre querendo condutas imediatas, pacientes que não entendem a graduação e a classificação de gravidade daquele plantão, não entendem que a dor de cabeça dele é menos importante que a dor torácica no paciente, o paciente está chocado, precisando ser entubado, e querem ser atendidos e atribuem o problema ao médico ou ao secretário que está atendendo o paciente na recepção, ou ao porteiro. E aí a gente vê situações como pacientes botando fogo em recepção, quebrando computadores, agredindo o médico, agredindo o porteiro, essas situações. E aí eu falo, não queira resolver o problema daquele local.
Saiba resolver o seu problema. Saiba escolher os bons plantões. Às vezes, um plantão que não paga tão bem, mas é um plantão que vai te dar tranquilidade e vai te preparar para caminhar para plantões melhores, talvez seja aquele plantão necessário no seu momento. E tenha certeza, você se capacitando, realizando cursos, estando praticando, acompanhando médicos que conhecem e têm expertise naquele atendimento e têm vivência, não só no plantão, mas em simulação, em treinamento, em teoria, você vai evoluir e você vai alcançar plantões de maior qualidade. Eu tenho alunos que se formaram há alguns anos, começaram com plantões de ficha, foram para a sala vermelha e agora estão atuando em hospitais de referência de cardiologia, atuando em terapia intensiva e dominam. É claro que eles têm o suporte, tem lá o acompanhamento do nosso grupo, dos nossos cursos, tem o meu acompanhamento muitas vezes, alunos que viraram meus amigos de tantos cursos que acabaram fazendo comigo, que eu tenho assim uma boa afinidade, gosto de ver a evolução deles. Então, tudo da vida é uma caminhada. A gente se forma e eu sei que existe aquela ansiedade. Ah, agora eu vou recuperar o tempo perdido. Agora, esses 6 anos que eu fiquei aqui pagando a faculdade cara, eu vou correr atrás e vou ganhar muito dinheiro. Calma, porque seu CRM pode estar em jogo, sua tranquilidade, sua paz de espírito de dormir depois, sabendo que você fez a coisa certa, pode estar em jogo. Então, vale essa reflexão, vale entender que cada um está na sua situação e entendam essas complicações, esses problemas que podem surgir aí na sua jornada e se prepare. Lembrando, o seu plantão ele começa antes de você chegar no plantão. E tem como você se preparar. Bacana? Se você gosta desse conteúdo, se você acha que isso aqui valeu a pena para você, comenta aqui e eu vou tentar produzir mais desse tipo de conteúdo, dando dicas para você desenvolver aí algumas habilidades que vão te ajudar no seu dia a dia como médico, vão te ajudar lá no pronto-socorro e em outras situações de enfermaria, terapia intensiva, trazendo aí minha experiência e minha vivência e minhas discussões que eu tenho aí com meus alunos e até minha própria vivência no meu dia a dia aí de trabalho no hospital, consultório e assim por diante. E se você quer aprender um pouquinho mais sobre medicina, quer se preparar mais para as próximas etapas aí da sua carreira, eu tenho uma proposta bacana, eu tenho cursos que podem te ajudar e vão te preparar e te trazer mais confiança. Não só cursos, como também o acompanhamento e a minha participação, tá? Dá uma olhada aí nos cursos do Cardio PS e vai ser um prazer aí ser seu professor. Um grande abraço a todos e até breve.